E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de maio. Nesse mês que passou, eu finalizei 3 leituras e dei andamento nos meus 2 projetos de leitura. Dos livros que eu finalizei, um deles é um conto, um deles é uma novela e o outro é um romance. Mas enfim, ao longo desse vídeo vocês vão saber qual que é qual. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, que isso incentiva bastante aqui o meu canal, faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, daí indica para mais pessoas. Se você também gostar do conteúdo e se interessar para acompanhar mais, você também pode se considerar se inscrever no canal, que de vez em quando tá saindo vídeo aqui, eu estava postando bem certinho, mas por conta de alguns acontecimentos, faculdade, acabei me enrolando. E também, eu acabei me enrolando um pouco mais do que eu gostaria para postar esse vídeo, justamente porque as minhas leituras desse mês me deixaram com alguns sentimentos um pouco conflitantes. Então não sabia muito bem o que falar sobre esses livros. Mas enfim, estou aqui gravando para vocês. E também eu sempre deixo o link da Amazon aqui embaixo, então qualquer coisa que vocês forem comprar, vocês podem comprar com o meu link, que não fica mais caro para vocês, mas eu ganho uma pequena comissão, tá? Pode ser qualquer produto, pode ser livro, pode ser perfume, pode ser roupa, maquiagem, comida, qualquer coisa, tá? Sintam-se à vontade. Enfim, vou parar de enrolar e vou começar esse vídeo de uma vez. O primeiro livro que eu tenho para conversar aqui com vocês é um que eu já tinha começado a ler alguns anos atrás, mas eu não estava num bom momento, então resolvi deixar ele para lá e voltei a pegar ele agora, que é do nosso querido Tolstói, que é Memórias Póstumas, que é Memórias do Subsolo. E assim, esse aqui foi um livro que eu não sei muito bem o que falar para vocês, porque ele me fez sentir muitas coisas, a grande maioria negativas, mas ao mesmo tempo, no final, eu dei uma boa classificação para esse livro. Eu pensei em gravar uma resenha dele aqui para vocês, mas ao mesmo tempo, enquanto eu lia, eu não sabia muito bem o que achar dessa leitura. Quando eu terminei, eu também não sabia o que achar dessa leitura, eu não sabia o que falar dessa leitura, e eu continuo um pouco confusa. Eu acho até que assim que eu terminei ele, eu ainda estava com as coisas um pouco mais, sei lá, esclarecidas dentro de mim, mas não sei. Pra mim vai ser difícil falar um pouco sobre essa leitura, porque, assim, é um clássico que todo mundo fala muito bem, que todo mundo adora. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque no final eu até gostei, mas assim, ele é um livro entregável, meio entregável, porque você vai até o final, até porque ele é curto, ele tem menos de 200 páginas, se eu não me engano, então é fácil de você seguir com essa leitura, mas ao mesmo tempo, o nosso protagonista, o homem do subsolo, que a gente não sabe o nome dele, em nenhum momento desse livro é citado, porque ele conta pra gente em primeira pessoa, é como se ele estivesse escrevendo um diário, que ele fala com, com nós leitores, mas sem esperar de fato que alguém vá ler. Então, aqui ele faz confissões dos seus sentimentos. A impressão que eu tenho é que ele quer que alguém entenda ele. Ele é um homem muito solitário, não tem amigos, ele quer que alguém entenda ele. Mas assim, ele é intragável, ele é mesquinho, ele é ruim, ele é mimado, ele é inconsequente, irresponsável. E ao mesmo tempo, tem vários momentos em que você se compadece dele. Entende? Então, enfim, na primeira parte desse livro, digamos que é dividido em 2 partes, tá? Nessa primeira parte, acho que seria o que eles chamam de fluxo de consciência. Se não for, vocês me perdoem. Eu acho que eu nunca li um livro de fluxo de consciência, mas pelo que eu ouvi falar por cima, eu acho que talvez se enquadre, tá? Aqui ele vai meio que conversando com nós leitores e argumentando com a gente, vai discutindo com a gente sobre pontos que ele acha que a gente estaria objetando e ele quer provar um ponto que no final nem ele sabe exatamente o que ele quer provar. Acho que ele só queria botar alguma coisa ali para fora. Então, é uma primeira parte, assim, que ela é confusa, digamos assim, de se entender, de se passar, porque você tem que ler prestando um pouco mais de atenção, e eu me pegava várias vezes tendo que reler o parágrafo, porque eu me perdi ali no meio, eu não sabia mais do que ele estava falando. Então, essa primeira parte foi bem complicada, assim, de passar, não vou mentir, achei bem chatinha. Mas aí veio a segunda parte, e aí ela vem numa narração, por mais que seja em primeira pessoa, contando ali uma história. Então segue uma certa ordem cronológica e você consegue se entender melhor. Por mais que você possa não estar gostando, tá? Uh, Aqui, o nosso homem do subsolo, ele é alguém que ele é muito solitário, ele nunca teve interesse de se misturar com as massas, digamos assim, né? Do homem comum. Ele nunca teve muito interesse de fazer amizades,
nunca namorou, nunca noivou, nunca casou. E, enfim, aqui nessa segunda parte a gente vai meio que acompanhar alguns capítulos da vida dele. Ele já tá escrevendo esse livro, tipo, já mais velho, com seus 40 anos, 40 e poucos anos. E esses acontecimentos foram ali nos seus 20 e poucos anos, quando ele ainda era bem jovenzinho. E assim, eu sinto que ele olha pra trás e se arrepende um pouco da vida que ele levou e dos erros que ele cometeu. E, enfim, tem uma cena ali que ele se enfia num jantar de gente que ele não gosta e que não gostam dele, mas ele fica forçando a presença dele ali. E me deu uma agonia tão grande, mas tão grande, fiquei com uma raiva dele enquanto estava lendo aquela parte, e falava assim, não é possível que eu estou me sujeitando a ler isso daqui, e daí mais pra frente também ele acaba sendo muito maldoso com uma moça, que ele acaba conhecendo ali, ele é muito maldoso nas coisas que ele fala com ela, sabe? Mas depois dá pra ver que ele se arrepende, mas ainda assim ele foi maldoso, sabe? Então, enfim, esse livro me deixou com sentimentos bastante conflitantes. Um outro livro que eu li foi um conto, meu primeiro contato com Edgar Allan Poe. Eu li o conto A Máscara da Morte Rubra, que eu peguei emprestado da biblioteca da minha faculdade. E assim, sobre esse livro. Um conto bem curtinho, dei 3 estrelas e meia, porque principalmente quando é uma história assim tão curta, eu tenho um pouco de dificuldade de me entrosar ali, me conectar com a história, sabe? Porque esse livro aqui, de fato, foi muito curto. A edição que eu peguei, as letras eram muito grandes. O livro começava lá pela página 20, porque tinha uma introdução antes. E ainda, acho que para aumentar um pouco o número de páginas, eles ainda ficavam colocando, tipo, aqueles textinhos, como se fossem citações que a gente vê no próprio Scooby, ou, tipo, sei lá, sabe, do Instagram, só que com citações de outros livros, de outros autores, no meio do texto, sabe? Você termina uma página, vira a página, daí a página inteira colorida, e daí tem essa citação ali, tipo, ai, conceitual. Só que estava interrompendo o ritmo do texto para mim, isso acabou me irritando um pouco. E, enfim, eu acho que o texto ao todo não deve ter nem 20 páginas, tá? E aqui a gente vai acompanhar ali um pequeno vilarejo na época da Peste Negra. Ou, na realidade, na época da Morte Rubra, acho que era assim que o Edgar Allan Poe estava chamando aqui nesse livro, né? A Peste Rubra, ou alguma coisa assim, tá? Vocês perdoem a minha memória. Mas, enfim. E aí, era um vilarejo pequeno, e essa morte, assim, no caso, essa peste, pegava, e em poucas horas era o suficiente para matar as pessoas. Então, enfim, terrível. E aí, um dos duques, alguém da nobreza aí, tá? Desse vilarejo, resolveu se fechar ali no castelo dele, convidar outros nobres, outros ricaços para ficar ali enquanto essa peste não passasse. E, enfim, enquanto que lá fora tava o caos e todo mundo morrendo, não sei o que, ali dentro eles davam bailes todas as noites, tinha fartura de comida, não tinha doença, não tinha nada. Só que em um desses bailes, que no caso era a fantasia, chega alguém que eles não conhecem e que está fantasiado de uma forma muito bizarra e de muito mau gosto, na opinião dos presentes. É um homem muito alto que ele está vestindo uma máscara como se fosse de alguém que tem essa peste da morte rubra. Só que não apenas alguém doente, como se fosse a face de um cadáver. E, enfim, aí, quando as pessoas percebem, vai se instalar um pequeno caos. E daí a gente vai acompanhar um pouco o desenrolar dessa história, tá? É um conto muito curto, não tem muito que ficar aqui me alongando, mais do que isso eu estaria contando já o desfecho dessa historinha, e enfim. Mas eu gostei, achei um primeiro contato bacana com o Edgar Allan Poe. Eu dei 3 estrelas e meia, como eu disse, porque eu costumo ter dificuldade de me envolver em histórias que são muito curtas. Isso aqui eu li em meia hora, 20 minutos, nem sei, de tão rapidinho, tão curtinho que é. Então, mal deu tempo de eu me entrosar ali e já estava acabando, entendeu? Depois disso, eu li um livro que eu também peguei da biblioteca da minha faculdade e que, de longe, foi o que eu mais gostei esse mês, mas que também não quer dizer muita coisa porque eu não amei, tá? Mas eu gostei. Mas eu tenho ressalvas. Que no caso é Se a Rua Bill Falasse. Esse livro, obviamente que eu comecei a ouvir falar dele
depois que saiu o filme, que se eu não me engano foi lá em 2019, alguma coisa por aí, 2019, 2020, que foi indicado ao Oscar e tudo mais. E, enfim. E daí esse livro foi republicado, e daí peguei agora para eu ler. E eu gostei, tá? Aqui a gente vai. Esse livro ele foi escrito lá na década dos anos 70 ainda, tá? Nos Estados Unidos, por um autor negro. E, enfim, o cenário nos Estados Unidos, nesse período, era muito mais tenso. A tensão racial era muito grande. Eu acho que eles tinham acabado de sair das leis de segregacionistas. Então, a tensão entre brancos e negros, principalmente policiais e negros, era muito grande. Então, enfim, eu acho que contextualizar isso é importante, e também você tinha muito racismo e muito preconceito. Quer dizer que não tem hoje, Gabi? Tem, mas é consideravelmente muito menos do que tinha há 50 anos atrás. Aqui a gente vai acompanhar um casal que, desde o início dessa história, o marido não porque eles ainda não casaram, mas o noivo da nossa protagonista, ele está preso por conta de uma acusação de estupro. E, desde o início da história, a gente vê que a protagonista e a família dela não acreditam que ele tenha cometido isso, e esse crime, não é? Ele também nega, e enfim. Não é um mistério aqui nessa história pra gente ver se ele cometeu ou não. Esse aqui não é um ponto. Desde o início é trazido pra gente a certeza, praticamente, de que ele não cometeu. Eu não vou mentir que às vezes ali no meio da história tava tipo assim, mas meu Deus, sabe? Será que ele de fato não fez isso? Não tá mentindo pro pessoal? Mas a princípio, o livro ele não tá te dando margem para dúvidas, tá? É um caso de um negro que está sendo acusado injustamente por conta de racismo, por conta de um policial preconceituoso e corrupto, por conta de um sistema que é injusto, e, enfim. Os nossos protagonistas, logo antes disso acontecer, eles já estavam noivos, procurando um lugar para ir morar juntos, já planejando se casar, e, enfim, acontece isso. A garota ali, ela volta, ou enfim, continua morando com os pais dela, eles dão apoio, eles contratam um advogado para tentar livrar o rapaz ali da cadeia, e, enfim, é toda uma situação ali bem complicada, e, para piorar a situação, ela descobre que está grávida. É, e aí a gente vai acompanhar aí todo o desdobramento dessa família e da própria protagonista tentando ir contra esse sistema que tá, parece que fazendo de tudo para dificultar a vida deles, fazer de tudo para que esse julgamento não saia da forma que eles gostariam, por mais que tenham testemunhas, que ele tenha álibi, estão coagindo os álibis, estão acabando com as testemunhas. Então, é uma situação muito complicada e a gente vai acompanhando isso. Mas os meus sentimentos conflitantes são, às vezes, um pouco por conta da narrativa do autor. Não vou mentir que a narrativa dele não funciona tanto pra mim, tá? O jeito que ele escreve. Pra mim, parece que ele tá querendo fazer firula demais, às vezes, no meio do texto, com. Ai, umas. Como que fala? Ai, como se estivesse fazendo poesia e não sei o quê. E daí no corta pro outro parágrafo a moça ali falando uns baita de um palavrão e às vezes coloca umas coisas assim sexuais meio explícitas que é desagradável de estar lendo. Então, mas não é nada assim exagerado, mas ai, sei lá, sabe, anos 70, como que fala, revolução sexual que estava rolando. Então a gente entende ali até pelo período e tudo mais, contexto social do autor. Mas assim, sabe, tiveram vários momentos dessa leitura que eu fiquei assim com preguiça. A leitura foi de fato engrenar para mim no final, tá? Também é um livro curto, tem umas 200 e poucas páginas, não chega a ter 300, tá? Então é um livro curto, ele é rápido de ser lido, mas para mim a leitura só foi de fato começar a fazer sentido e eu só fui de fato começar a me envolver e me importar de verdade com esses personagens foi da metade pro final, que até então tava assim meio tanto faz pra mim, sabe? E isso nunca é um bom sinal em livros, pelo menos pra mim. E agora eu vou estar atualizando vocês sobre os meus dois projetos de leitura. O primeiro deles que eu vou estar conversando aqui com vocês é o projeto da Bíblia, tá? Que eu estou lendo mais ou menos um livro por mês, tá?
Caso você nunca tenha aberto uma Bíblia na sua vida, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Eu estou lendo em ordem cronológica, tá? Estou começando lá pelo Antigo Testamento e indo em ordem do que está escrito aqui, tá? E, enfim. E aí nós temos aqui as divisões como se fossem livros. E dentro desses livros nós temos os capítulos, tá? E no mês passado eu estava lendo Samuel 1. E aí agora eu vou ler um pouquinho aqui as minhas anotações para vocês, tá? Que é tudo isso aqui de anotação. Então eu vou passar rapidinho aqui sobre as impressões que eu tive sobre esse livro e essa leitura. Primeiramente que eu já percebi uma diferença aqui na narrativa desse livro para os anteriores, e eu achei essa narrativa mais gostosa de ler. Claramente foi uma outra pessoa que escreveu aqui esse livro, tá? E o Samuel 2 também é uma narrativa mais palatável, mais gostosa de ser lida. Aqui a gente vai, apesar do nome do livro ser Samuel, a gente vai acompanhar principalmente sobre o rei Saul e no final sobre Davi. Mas o Samuel, ele é o principal sacerdote aqui, pelo menos na primeira parte dessa história, tá? Então aqui a gente inicia esse livro com o nascimento do Samuel, né? A mãe dele era uma mulher estéril, porém ela pediu a Deus que ele lhe enviasse um filho e prometeu em troca disso que ela entregaria ele para o Senhor, ou seja, logo que ele desmamasse, ela entregaria ele no templo para que ele virasse um sacerdote e servisse ao Senhor. E aí foi isso o que ela fez, né? E aí, de fato, Samuel cresceu e virou um profeta do Senhor. Aí nesse livro também a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus em uma guerra contra Israel, porém após serem atingidos por pragas, devolvem-na. Aqui nessa parte, Israel novamente está guerreando ali contra os filisteus, e aí eles conseguem capturar a Arca do Senhor, né? E a Arca da Aliança, no caso, né? E aí, eles levam lá para o acampamento deles, só que daí Deus começa a jogar várias pragas neles. Eles começam a ficar com várias pústulas, tumores. Os deuses deles, as imagens dos deuses deles amanhecem sempre caídas. E, enfim. Aí, depois disso, eles resolvem devolver pro pessoal lá, né? Porque eles não querem esse problema para si. Após pedidos do povo para que um rei reinasse sobre eles, Samuel consagra Saul, um homem de origem simples da tribo dos benjamitas e que era considerado muito bonito. Então esse rei foi escolhido por um homem para reinar sobre os homens. Deus ele acabou ficando meio chateado com isso daí, mas ele também entendeu ali o que o povo estava clamando, porque também o povo israelita ali era meio desorganizado, né? Então, enfim. Saul dá umas vaciladas, desobedece Deus e Deus desabençoa, entre aspas, o seu reinado. Posteriormente a isso, Davi, que era o filho mais novo de um homem simples também, e pastoreava as ovelhas de seu pai, ele é ungido rei por Samuel, porém, as pessoas não ficam sabendo disso, é meio que feito ali na maciota, tá? O confronto entre Davi e Golias é muito bom mesmo. Eles ficam se ofendendo e se provocando antes de iniciarem a luta. Davi derrota Golias com uma pedra e uma funda na testa. Quando o gigante caiu, Davi pegou sua espada e o decapitou. Davi se casa com Mical, filha mais nova de Saul. Saul sente inveja de Davi por conta das suas conquistas militares, porque ele vai lá e promove Davi, piriri, pororó, porém Davi ele não vacila nunca, ele, sabe, só ganha, e as pessoas comentam. E aí o Saul ele começa a ficar com ciúmes da fama do Davi. E daí ele começa a tentar matar ele diversas vezes, independente dele ser genro dele ou não. Por fim, Davi vai para a terra dos filisteus, fugindo do Saul, né? E passa a lutar contra os hebreus, que no caso são os judeus. Essa parte aqui, eu vou deixar aqui um asterisco, porque eu acabei me perdendo um pouco, porque eu fico meio confusa com hebreus e filisteus. E aqui na hora, depois eu fui assistir o vídeo da Tati Feltrin, e ela não comentou sobre ele estar se virando contra os hebreus. Então talvez eu tenha entendido errado essa parte. Numa leitura futura, uma releitura futura, quem sabe eu entenda melhor. E aí, os hebreus atacam e sequestram todos da vila em que Davi e sua família moravam, mas ele consegue recuperar a todos. Isso daí é uma parte já bem mais lá pro final, tá? Desse livro.
em que os filisteus estão indo para lutar e começando uma outra guerra contra os judeus. E aí, uma parte deles vai lá e ataca essa vila, sequestra a família de Davi, ele consegue recuperar a todos, né, e todo o povo que estava lá com ele. E nessa guerra entre os filisteus e os hebreus, o Saul morre, assim como os seus filhos. E aí, depois disso, Davi vai poder voltar para casa. E é só para finalizar, que esse vídeo já ficou muito longo, mais do que eu gostaria, para tão poucas leituras. Só para atualizar vocês sobre Words of Radiance, que é a meu outro projetinho, que eu sempre pego ele na última semana do mês para dar continuidade na leitura. Porém, na última semana de maio, eu estava muito atribulada e cansada e desfocada, e eu não peguei para ler, eu peguei esse livro para ler só 2 dias. E eu consegui avançar só 20 páginas aqui nessa história. Então agora eu estou na página 258, tá? Não tem muitas coisas para falar para vocês. Só isso, 20 páginas lidas. Então, enfim, gente, é isso. Esse vídeo ficou muito longo, mas fazer o quê? Eu gosto de falar sobre os livros que eu li, não é? Então, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, considerem se inscrever no canal, deixem um like aí embaixo, comenta aí quais que foram os livros que vocês leram no mês de maio, e se não quiser listar todos, fala aí qual foi a sua melhor leitura do mês passado, que eu vou querer saber. E, enfim, vamos interagir. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês na semana que vem, enfim, é isso. Tchau, tchau!